Então, como calcular uma pilha? Eu fiz o seguinte, eu fui lá na tabela, naquela tabela que eu mostrei pra vocês, e essa tabela aqui do livro, todo livro de segundo ano tem uma tabela, tá? Eu não sei se eu já mostrei, mas todo livro tem uma tabela, você não se preocupa, você não precisa comprar, você não precisa, toda questão tem a informação que você precisa, tá? Você não tem que decorar nada, eu vou te dar os valores na tabela, igual a tabela periódica, você não tem que decorar nada, né? Tirando os caras que acham que tem que decorar todos os elementos da família A, não sei pra quê, mas não precisa. Então, eu botei dois valores aqui de redução. Primeiro, como é que você sabe que é um valor de redução? Ah, professora, a senhora tá falando. Tá, mas olha para as duas semi-reações. O que é uma semi-reação? Semi-reação é a metade, olha aqui, ó. Eu tenho magnésio mais 2 e 2 elétrons formando magnésio 0. Ele está saindo de mais 2 para 0. Ele está diminuindo. Então, se está diminuindo, ele está sofrendo redução. Então, esse valor aqui é valor de redução. De novo, eu tenho zinco mais 2 e 2 elétrons, formando zinco 0, menos 0,76. Então, o zinco está saindo de mais 2 e está indo para 0. Ele está diminuindo, reduzindo, redução. Bom, como que eu vou calcular essa pilha? Como é que eu vou saber se essa pilha ela vai ser espontânea ou não? O que é pilha espontânea? Pilha espontânea é aquela que vai dar valor positivo, que eu sei que eles vão reagir entre eles. Porque é pelo cálculo, é pelos valores de potenciais, é que você sabe que vai ter reação ou não. Se tiver reação que ela dê um valor espontâneo, ela vai acontecer. Se não, ela não vai acontecer. Ou você acha que a gente fica testando, né? Vamos testar. Ih, aconteceu. Não. Pelo valor eu vou saber. O maior valor de redução sofre redução. Então, quem é maior ali? Menos 0,76 ou menos 2,37? Bom, o maior valor é o que está mais próximo do zero, porque são números negativos. É o zinco. Então, o zinco reduz. Ele é obrigado a reduzir, porque ele tem um maior valor. Se ele reduz, ele obriga o magnésio a sofrer oxidação. E como que é uma pilha de magnésio, aquela semi-reação ali do magnésio sofrendo oxidação? Escrevendo ao contrário. Então, ó, eu escrevi isso aqui, tá tudo escrito aqui, ó, número 2, segundo, tá vendo? O que eu falei tá escrito aí. Então, ó, o zinco, ele sofre redução porque ele tem um maior valor. Quem tem um maior valor de redução, sofre redução. E a redução, se começa com consoante R, tem que acontecer no catodo, que é com C. O catodo é sempre positivo, porque lembra cátions. Cátions são positivos, preste atenção. Logo, o magnésio que tem o menor valor tem que ser escrito invertido. Ou seja, ele vai sofrer oxidação. Ele vai sair do magnésio 0 e formar magnésio mais 2 e 2 elétrons. Então, o valor que era negativo vira positivo. 2,37 volts. Oxidação é com vogal O. Ocorre no anodo, com A. Anodo lembra ânions, e ânions são negativos. Então, da onde para onde vão os elétrons? Os elétrons vão sair do ánodo e vão para o cátodo, porque o ánodo é... Oh, meu Deus. Desculpa, eu vou botar aqui o sinal de negativo para vocês. Porque o ánodo é negativo, enquanto o cátodo é positivo. Os elétrons saem do negativo e vão em direção ao positivo. Pronto, você já resolveu, tá? Mas eu ainda não sei quanto de energia está gerando essa pilha. Bom, agora você vai ter que somar as duas semi-reações. Ó, copiei do mesmo jeito que estava aqui em cima o zinco, botei aqui. Do mesmo jeito que o magnésio estava, eu coloquei aqui. Aí, o que que eu fiz? Agora eu vou somar as duas. Bom, como eu vou somar as duas? Repara que eu tenho 2 elétrons saindo aqui do magnésio, aqui, né, no lado do magnésio, do lado do reagente, tá? E tenho, desculpa, eu tenho 2 elétrons no lado do zinco, no reagente do zinco, e tenho 2 elétrons aqui do lado do magnésio. Se eles estão em lados opostos, se eles estão em lados opostos, eles vão se anular.
Entendeu? Então dá 0. 2 elétrons aqui, com 2 elétrons aqui, eles diminuem. 2 menos 2 dá 0. Então os elétrons somem. E você sabe que some porque eles vão passar pelo fio condutor para gerar eletricidade, aquela parada toda. Bom, então quem sobrou antes da seta nas minhas duas semi-reações somadas? O zinco mais 2 e o magnésio 0. Zinco mais 2 e magnésio 0 formam zinco 0 e magnésio mais 2. Ou seja, o zinco sofrendo redução e o magnésio sofrendo oxidação. O que eu vou fazer com os valores da pilha? Eu vou somar. Repito o maior sinal e subtraio, que são sinais diferentes, né? O maior sinal é positivo e subtraio. 2,37 menos 0,76 dá 1,61 volts. E deu positivo. Então, se deu positivo, isso vai ocorrer. Essa é a energia que está sendo gerada se eu misturar esses dois elementos aí para fazer uma pilha. Tá certo? Volts. O V é de volts, tá? Então, se o resultado fosse negativo, seria uma pilha não espontânea. Ela não ia ocorrer. É assim, galera, que eu sei quando, por exemplo, se eu tenho em casa um cobre, se eu tenho em casa um ferro, se eu tenho em casa um pedaço de alumínio. Magnésio eu não tenho, não. Magnésio eu nunca encontro. Cobre eu encontro, que eu tiro da fiação dos fios de casa, né? Eu raspo. É assim que eu sei que vai ter reação ou não, pelos valores. Eu boto os metais um de frente pro outro e calculo. Se der positivo, eu sei que a reação vai acontecer. Então, eu posso fazer um experimento, tá? 2. Escreva as equações. Então, isso ali em cima, no primeiro exemplo, foi como calcular uma pilha. Eu te dei 2 valores. O que você fez? O maior você manteve reduzindo e o menor você inverteu. Foi lá, montou no número 2. No número 3 você somou. Então, tá tudo explicadinho aí como foi feito. No exemplo 2, escreva as equações das semi-reações de oxidação, de redução e da reação global, calculando o ΔH. Eita, como assim? Bom, vou ler a letra A para vocês. O que está escrito ali? Alumínio 0 e indo para alumínio mais 3. Ponte de salina. Tá vendo essa setinha aqui dupla? Isso chama ponte salina. Ponte salina, cobre mais 2 indo para cobre 0. Aqui ele já está me dizendo quem ele quer oxidando e quem ele quer reduzindo. O alumínio está saindo de 0 para mais 3, não está aumentando? Oxidação. O cobre não está saindo de cobre mais 2 para 0? Redução. Ele já está me dizendo quem está oxidando e quem está reduzindo. Ele quer assim, e é assim que eu vou fazer. Vou lá, eu não botei o potencial antes, né? Eu já botei os potenciais já calculados certinhos. Então, eu já escrevi o alumínio sofrendo a redução. De 0 para mais 3 é redução. O valor dele era negativo, porque quando eu mudei para redução não, é oxidação. De 0 para mais 3 é oxidação, então o valor dele era negativo, então quando eu mudei para oxidação, virou positivo. O cobre eu quero reduzindo, então a redução dele é mais 0,34 mesmo. Agora só tem um problema. Os elétrons que estão aqui no alumínio, que são 3, no cobre só tenho 2. Então, o que eu faço? Eu preciso cortar os elétrons, eles não podem sobrar. Eu multiplico a primeira semi-reação por 2, porque 2 vezes 3 dá 6. E a segunda semi-reação por 3, porque 3 vezes 2 dá 6. Então, eu vou ter 6 elétrons lá em cima no alumínio, no produto, com 6 elétrons aqui embaixo no cobre, no reagente. 6 menos 6, 0. Mas, ó, a partir do momento que eu multipliquei por 2 e por 3... a minha semi-reação também tem que ser multiplicada por 2 e por 3, e eu não coloquei. Então, se aqui em cima o alumínio foi 2 e embaixo o cobre foi 3, aqui, ó, o cobre fica 3Cu mais 2, o alumínio fica 2Al, o cobre fica 3Cu0 e o alumínio 2Al mais 3. Só tem uma coisa que eu não faço. Eu não multiplico os valores.
os valores continuam os mesmos. Eu não multiplico os valores. Deixa eu ver se eu escrevi assim, com a quantidade de elétron não é igual, devemos igualar, tá? Mas observação, eu não multiplico os valores. Continua mais 1,66 com mais 0,34. Mais com mais dá mais e vou somar, deu 2 volts. Então, isso é a semi-reação do alumínio, essa é a semi-reação do cobre, e isso aqui, as duas juntas, é chamada de a equação global. Se ele estava sofrendo oxidação, é no anodo, que é negativo, e se o cobre está sofrendo redução, é no cátodo, que é positivo. Qual o sentido dos elétrons? Do negativo para o positivo. Bom, agora temos a letra B. O que nós temos na letra B? Nós temos mesma coisa que teve na letra A. Ele já te deu o que ele quer que você calcule. Ele já te deu que o ferro 0 tem que passar para ferro mais 2, ou seja, sofrer oxidação com a ponte salina, né? Que se você desenhasse, você tem que botar a ponte salina ali no meio. E ele quer o magnésio mais 2 indo para magnésio 0. Então, o ferro sofrendo oxidação e o magnésio sofrendo redução. Quando você olha na tabela, você vê que o potencial de oxidação, de redução do magnésio é o maior. Desculpa, é o menor, menos 202,37. Então, você tem aqui, ó, o ferro sofrendo oxidação e o magnésio sofrendo redução, do jeito que ele te pediu. Então, o magnésio aqui, ele está sofrendo redução, o valor dele é negativo. Ele botou o ferro sofrendo oxidação, aí o valor de negativo virou positivo, mas ele pediu desse jeito. Lá na tabela, você ia ter os dois potenciais de redução, você teria o magnésio com menos 2,37 e você teria o ferro ao contrário, sofrendo redução. Ferro mais 2 elétrons indo para ferro 0, com valor de 0 negativo, 0,44. Você ia ter menos 0,44 e menos 2,37, né? Mas ele não quer assim, ele não quer que o maior sofra redução, ele quer que o maior sofra oxidação. Foi o que ele pediu. E foi desse jeito que eu já escrevi. Ferro 0 indo para ferro mais 2 com 2 elétrons, mais 0,44. Então, se está sofrendo oxidação, ele está no ánodo. O magnésio sofrendo redução, menos 2,37. Você já viu que vai dar negativo. Então, eu fiz os cálculos aqui. A pilha está dando menos 1,93 volts, que é a equação global, né? Depois que eu corto os elétrons. Essa pilha é não espontânea, ela não acontece. Se eu botar o ferro para reduzir no lugar do magnésio, se eu botar o ferro para oxidar e o magnésio se reduzindo, ela não ocorre. Essa pilha não ocorre, tá? Deixa eu ver o que eu escrevi aqui sobre a eletrólise. Bom, a eletrólise a gente não faz nenhum tipo de cálculo. A eletrólise é uma reação de oxirredução que ocorre não espontânea, provocada pela passagem de corrente elétrica vindo de uma fonte externa, podendo ser ígnea ou aquosa. Ígnea é que forma as substâncias no estado físico dela fundamental. Por exemplo, ígnea, o sódio formando sódio metálico e o cloro indo direto para o cloro para gás cloro. Em água, é isso tudo em água e separando os dois em outra fonte. Bom, a eletrólise ígnea é aquela que processa um eletrólito fundido, ou seja, pelo processo de fusão. E, porque eu te falei, né, que você pega ele, você derrete ele e os dois separam no mesmo estado físico. E a aquosa você precisa de água para poder acontecer. Aplicações, eu só te dei de eletrólise aplicações. Para que ela é aplicada? Né? Alguns exemplos aqui que é aplicada a eletrólise. Reações no corpo humano, por exemplo.
fabricação de diversos aparelhos eletrônicos, carregamentos de bateria, porque para a bateria carregar, ela tem que ter o inverso. Quando ela gera energia, ela está positiva, ela está acontecendo naturalmente. Agora, para ela carregar, é o inverso. A reação tem que ser forçada ao contrário, para ela poder carregar. São as pilhas recarregáveis e as baterias de computador, de celular. Diversos tipos de aplicação na indústria química: galvanoplastia, revestimento de peças de ferro e aço com zinco metálico. A ferrugem dos metais é formada pela oxidação do ferro a ferro mais 2, quando na presença de água e ar, podendo considerado ferrugem como um tipo de corrosão eletroquímica. O revestimento com zinco metálico, pelo processo de galvanoplastia, impede o contato do ferro com o ar. Bom, eu já falei para vocês de anodo e de catodo. Então vamos falar sobre o que acontece nos navios, né? Vamos voltar lá em cima, naquele desenho de pilha, sobre anodo e catodo, né? Anodo e catodo. O que acontece? Um navio é feito de ferro, certo? O ferro, ele tem um potencial de reação, ele reage facilmente com a água, mesmo sofrendo a galvanoplastia que estava falando ali, e ele sendo recoberto por zinco. Mas vai ter um momento que ele vai começar a rachar. Essa tinta utilizada começa a rachar. E os elétrons que estão na solução no mar, né? Os íons de sódio, os íons de cloro, os íons de magnésio, de cálcio, por aí, que estão liberando elétrons, os elétrons estão na água. Eles vão em direção ao metal. Mas olha só, todo navio usa o que a gente chama de anodo de sacrifício. Algum metal mais reativo que o ferro, no qual os elétrons atravessam o navio e vão atacar aquele anodo. É chamado anodo de sacrifício, um metal mais reativo que o ferro. Aí os elétrons não vão sentir atração pelo ferro, vão sentir atração pelo anodo de sacrifício, que é mais reativo. Então o que ele faz? Ele passa pelo ferro, não enferruja, e vai atacar o anodo. Geralmente esses anodos são barras metálicas presas na frente ou atrás. Barras metálicas presas na frente ou atrás, ou bolas presas no navio na frente ou atrás, bolas metálicas. Geralmente eles usam magnésio, só que eu sei do magnésio, eles usam magnésio, que é mais reativo que o ferro. Aí a pessoa, né, o comandante do navio, ele tem que tomar conta quando aquilo começar a enferrujar. Quando aquilo já estiver muito corroído, ele tem que trocar, porque aí os elétrons não vão mais em direção a ele, começam a atacar o navio. Então ele vai lá, começou a enferrujar, ele vai, troca, bota outro e continua. Anodo de sacrifício, se sacrifica no lugar do ferro. Muito interessante esse anodo de sacrifício. Eu, particularmente, primeira vez que me contaram isso, um professor de química da escola técnica, eu fiquei maravilhada. Eu falei assim, nossa, que coisa interessante. Bom, exercícios. O que eu tenho aqui? Eu botei uns exercícios para vocês, tá certo? E pergunto se é espontâneo ou não, se você consegue calcular. São 8 exercícios. Olha só, eu preciso que você tente fazer, mesmo que você não consiga calcular. Você errou, mas você tente fazer. O que preciso que você tente fazer e mande por e-mail, tá? Eu já escrevi isso lá na aula, eu só vou postar a aula agora com a explicação, tá? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.